Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para mais uma aula com a professora Gisele no Foco Aprovações, o melhor curso preparatório que prepara você para o seu concurso. Bem, olha só, hoje nós iremos pegar uma bateria de questões falando sobre diversos conceitos pedagógicos, né? Diversas leis, LDB, BNCC, ECA, direitos fundamentais, educação na Constituição Federal, tendências pedagógicas. Como a gente já viu todos esses conteúdos, nós vamos bater essas questões para a gente fazer um link, né? Para a gente relembrar esses conteúdos. Nas aulas anteriores eu até associava ali com a lei, mas como são bastante exercícios, nós iremos ir pelas questões mesmo e comentando para a gente conseguir ver esse material todo, tá bom? Então vamos aí para a questão de número 1, questão número 1, que diz assim: a Constituição Federal estabelece objetivos fundamentais para a República Federativa do Brasil. Assinale a alternativa que indica um objetivo fundamental compreendido expressamente pelo texto da Constituição. Então, qual dessas opções fala de um texto da Constituição Federal? Letra A, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Letra B, garantir o crescimento econômico. Não é só isso, né? Não fala sobre esse crescimento econômico. Erradicar desigualdades regionais. Também não. Reduzir a pobreza ou promover a solução pacífica dos conflitos. No caso aí, o nosso gabarito é a letra A. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela fala de construir essa sociedade livre, justa, solidária, aonde as pessoas têm esse direito de ser um cidadão, né? E viver, né, numa sociedade onde possam se expressar, mas ao mesmo tempo também ser respeitado. Então é isso aí, tá? Número 2. O artigo 1º da Constituição Federal de 1988 prevê os fundamentos da República Federativa do Brasil, que se constitui em Estado Democrático de Direito. São fundamentos previsto no dispositivo constitucional. O que fala no artigo 1º da Constituição Federal? Letra A, soberania, a cidadania, a autodeterminação dos povos? Não, tá? Não fala sobre a soberania no artigo 1º. Letra B, a independência, a solução pacífica de conflitos e pluralismo político? Também não. Letra C, a dignidade da pessoa humana, livre iniciativa e cidadania? Sim, é a letra D. O artigo 1º, ele fala da dignidade da pessoa, né? De todo cidadão, ele tem esse direito de ter acesso, né, de tudo aquilo que ele precisa, a educação, a saúde, ter essa dignidade, né, exercer a cidadania. E a letra D não é porque é a não intervenção, a livre iniciativa e a soberania. Não fala nada sobre isso. Questão de número 3. Considerando os princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, ou seja, são 3 poderes diferentes, porém eles agem de forma harmônica, que são eles: legislativo, executivo e judiciário. Correto. 2. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, o poder emana do povo. O povo é que escolhe os seus representantes para que possa representar aquele que for mais votado para lutar pelos direitos, né, do povo. Então, tá certo. 3. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da independência nacional. Também tá certo. Então, 1, 2 e 3 tá certo.
O meu gabarito aí é a letra A. Número 4. Segundo o artigo 1º da Constituição Federal, ó, o artigo 1º aí novamente, a República Federativa do Brasil constitui como Estado democrático e que tem como fundamento, exceto qual que não é um fundamento, tá? De acordo com o artigo 1º. A soberania, B, a dignidade da pessoa humana, C, a liberdade, D, a cidadania e E, pluralismo político. No artigo 1º, o que está exceto aí, de acordo com o artigo 1º, é a liberdade. Letra C. Número 5. Com base na Constituição Federal, do seu artigo 3º, agora vamos falar do artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto é aquela que não se trata. Letra A, construir uma sociedade livre, justa e solidária, isso aí a gente já sabe o que é, a gente até viu na questão anterior aí. Letra B, garantir o desenvolvimento nacional? Sim, né? Toda nação, desenvolvimento. C, erradicar a pobreza e a marginalização? Sim. Reduzir as desigualdades sociais e regionais? Também. Prestar assistência religiosa? Não. Não tem nada a ver com prestar assistência religiosa. Nós vivemos num país laico, né? Onde as pessoas não tem uma religião específica, um país laico, cada um segue a religião que gosta, que acredita. Então, a Constituição Federal não fala sobre essa questão da religião aí, para prestar, né, fala do respeito, né, mas prestar assistência não. Então, gabarito ali, aí é letra E. Número 6. O artigo 31 da Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional define que a educação infantil, aí está falando da educação infantil, a avaliação mediante acompanhamento do registro de seu desenvolvimento sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, o objetivo da educação infantil não é fazer promoção, aplicar a prova para poder passar para o ensino fundamental, não tem nada disso, tá? Aí, de acordo com a educação infantil, a gente vai ver qual que está certa e qual que está errada. 1. Na primeira etapa da educação básica, a avaliação é entendida como base nas perspectivas do desenvolvimento da criança, tendo como objetivo orientar a prática educativa com as crianças. Sim, está correto. Por quê? Na educação infantil são feitos relatórios a respeito do desenvolvimento daquela criança. Então, ela não faz nenhuma prova. O professor, ele analisa e ele faz relatório e ele vai ali pontuar algumas coisas que precisam ser trabalhadas nessa criança para poder ter o pleno desenvolvimento da educação infantil. Mas, em forma de promoção, não, tá? Então, a primeira está certa. 2. A avaliação da educação infantil pode e deve incorporar práticas avaliativas, não precisa nem ler o resto, é realizada nos demais níveis de ensino a fim de regular o comportamento e postura das crianças? Não, a gente já sabe que a educação infantil não tem esse objetivo, né? E 3, a observação do cotidiano na sala de aula, a construção de portfólios individuais, no caso que são os relatórios, né? Os relatórios, né, daquele aluno. São alguns instrumentos avaliativos no processo de ensino-aprendizagem das crianças de 0 a 5 anos. Então, a 3 também está correta. A 4, o envolvimento da própria criança no processo avaliativo, manifestando-se sobre suas produções e sobre o que avalia dela, não é necessário no âmbito da educação infantil. Claro que o aluno ele é sempre protagonista, né? Então, a 4 está errada. Então, a gente tem aí a 1 e a 3 correta. Então, o nosso gabarito aí é a letra C. Número 7.
A respeito da frequência do ensino fundamental e médio, no artigo 24 da Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional, determina que o seu controle fica. Quem controla a frequência dos alunos do ensino fundamental e médio? É a União que fica, né, olhando, o aluno, a frequência, veio, não veio? É a comunidade? É a escola? É o Conselho Tutelar ou o Ministério Público? É a escola é que vai ver, né, controlar aquela frequência, que a gente faz ali o professor na sala de aula, né? Isso tudo ele é arquivado em documentos, então é a escola que faz esse controle de frequência. Número 8. A Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e suas alterações, traz algumas afirmações sobre o ensino fundamental. Agora vamos focar no ensino fundamental. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Sim, né, pessoal? O português, né, a língua portuguesa, ela é regular no ensino fundamental. Porém, nas comunidades indígenas, a utilização da língua deles, né, que é a língua materna, ela é valorizada. Então, isso aí está correto. 2. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizando como complementação de aprendizagem em situações emergenciais. Também está certo. O ensino fundamental ele tem que ser feito de maneira presencial, salvo, né, em situações que, igual nós tivemos há pouco tempo na pandemia, né? A pandemia, os alunos, né, por conta de saúde pública, tiveram que ficar nas suas casas, aí sim é um caso. Mas o ensino fundamental, ele é presencial, a não ser nesses casos específicos. Então, a 2 também está certa. 3. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando aos 7 anos de idade? Não, né, gente? Iniciando aos 6 anos de idade. O ensino fundamental inicia no primeiro ano aos 6 anos de idade. Então, a 3 está correta. Então, o que está errado? O que está correto é 1 e 2, que é o gabarito letra A. Número 9. De acordo com a LDB, no seu artigo 26, os currículos da educação infantil. Artigo 26, os currículos, né? Letra A. Ter base nacional diferenciada para cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, a cultura da economia dos educandos. Não, tá errada, né? Diferenciada cada sistema, né, de ensino, não, tá errada. B. Ter base nacional comum não é diferenciada. Na letra A ele colocou diferenciada, essa palavrinha não está certa aí. É ter base nacional comum. Comum entre todas e não diferente uma da outra, né? A ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. A letra B está certíssima, tá? Vamos só ver aí na C e na D. Ter base nacional diversificada? Não, é base comum, nacional comum. E letra D, ter base nacional comum sem ser diversificada, considerando a necessidade social, cultural, também não. Tem que ser, gente, igual está na lei, tá? Então, o que está na lei é a letra B, ter base nacional comum. Número 10. A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, LDB, em relação à educação infantil, no seu artigo 31,
estabelece que a educação infantil será organizada de acordo com suas regras comuns. Aí a gente vai ver o que está certo, né? 1. A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento de crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental? Sim, a gente já falou isso aí na aula de hoje. Então, 1 está correta. 2. Carga horária mínima de 700 horas. Não, é 800 horas distribuídas por no mínimo 200 dias letivos. Não é 700 horas, é 800 horas. Então, a 2 está errada. 3. Atendimento à criança de no mínimo 5 horas diárias para o turno parcial? Não. Parcial é 4 horas e integral 7 horas. Então, a 2 está errada. A educação infantil está errada, tá? É 4 horas para turno parcial e 7 horas para integral. Então, tá errado. 4. Controle de frequência para a instituição de educação pré-escolar exigida a frequência mínima de 75%? Não. A educação infantil não é 75%, é 60%. 5. Expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança? Sim, né? São feitos documentos, relatórios para testar, né, o processo, como aquele aluno ele evoluiu, né? Vai estar tudo ali naquele relatório. Então, a 5 está correta. Então, nesse gabarito, é a 1 e a 5. É a letra D. Número 11. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, casos de suspeita ou confirmação de castigos físicos de tratamento cruel e degradante e maus tratos obrigatoriamente comunicados. Então, se você vê uma criança que está sendo maltratada, castigo físico, cruel, degradante, quem você deve acionar, né? Letra A, a direção da escolar sem prejuízo das providências. Não, você não tem que ir lá na escola falar que aquele aluno está sendo agredido. Não é a escola que vai resolver isso. B, a equipe médica do hospital mais próximo sem prejuízo. Não, o médico, se ele receber a saúde, receber uma criança que foi agredida, né, até ela mesma vai chamar o órgão competente. Então, não é o hospital. O hospital pode cuidar, né, se essa criança está machucada, mas não é o órgão que a gente tem que comunicar. Sim, levar se necessário, mas não é o órgão competente para cuidar dessa situação. Ele vai cuidar só se tiver algum problema ali na saúde. C, a polícia militar sem prejuízo? Não, a polícia militar não vai resolver a questão da criança. Nós temos que avisar o quê? Ao conselho tutelar, né, das respectivas localidades, sem prejuízo de outras providências. E a letra E não é que aos parentes mais próximos também não. Então, quando uma criança estiver sofrendo suspeita ou confirmação de castigos físicos, tratamento cruel, degradante, a gente tem que avisar ao conselho tutelar. É o conselho tutelar que trata acerca disso, tá? Número 12. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, instituído pela Lei Federal número 8.069, de 13 de julho de 1990, estabelece que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar uma absoluta propriedade e efetivação, profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade, a convivência familiar e comunitária, a garantia da prioridade em que se refere o ECA. Compreende, letra A, atendimento prioritário aos serviços de saúde e assistência social. B, celeridade nos casos de destituição do poder familiar devido à violência doméstica. C, procedência do atendimento prestado ao conselho tutelar. D, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Ou letra E, primazia do Estado sobre a família
na proteção social da criança e adolescente. Então, a alternativa correta aí é a letra D, preferência na formulação e execução das políticas sociais públicas. É a letra D. Número 13. Nos termos da Lei 8.069/1990 do ECA, a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independente da situação jurídica da criança ou do adolescente. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por... Olha só, aqui se você souber a idade, né, que uma criança ela pode ser ouvida pelo juiz, para saber, né, quando ela está em família substituta, se ela quer ir, ou se aonde ela está legal. Família substituta, né, são ali os extensivos, a família, um avô, uma avó, um tio, enfim, uma família substituta que vai ajudar a cuidar daquela criança. Ela pode ser ouvida a partir dos 12 anos. Então, se você souber dessa idade, então fica mais fácil. Ó, letra A. Conselheiros tutelares respeitando o seu grau de convivência para maiores de 14 anos? Não. Equipe interprofissional composta por assistentes sociais, psicólogos, respeitando o grau de parentesco por afinidade e para maiores de 10 anos? Também não. Equipe interprofissional, respeitando o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada, tratando-se de maior de 12 anos de idade, e será necessário o seu consentimento colhido em audiência. Então, é 12 anos, eu já mato essa questão aí, que é a letra C. E não é a letra D, porque está falando também de 14 anos de idade. Questão de número 14. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa até 18 anos? Não, né? Tem a parte da adolescência. Letra B, 12 anos de idade completo? Não. A partir de 12 anos é adolescente. Criança de 0 a 12 anos incompletos. Adolescentes é de 12 anos completos a 18 anos incompletos. A letra C, 21 anos, também não. Esse 21 anos aí, ele entra no Estatuto da Criança e do Adolescente em casos excepcionais. Crianças com algum problema mental, né? Crianças que né, são portadoras ali de deficiências intelectuais. Então aí vai até os 21 anos da criança e do adolescente. Mas não é esse caso aí, tá? Letra D, 14 anos? Não. Letra E, 12 anos de idade incompleta. Então é considerado criança até os 12 anos incompletos. Letra E. Número 15. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a doutrina de proteção integral. Na prática, isso significa... O que é a proteção integral? Letra A. Proteção de todos os aspectos da vida da criança e do adolescente, incluindo saúde, educação e lazer? Sim, é a letra A, né? A criança, de acordo com o ECA, ela tem que ter uma proteção integral. Essa proteção integral, ela inclui a saúde, educação e lazer, tá? Aí na letra B tá falando apenas em risco evidente. Na letra C, proteção limitada, também não. Letra D, foco exclusivo para proteção física, também não, né? Número 16. De acordo com a Constituição Federal, está incorreto. O que está errado de acordo com a Constituição Federal? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, com certeza.
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo, seu exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Tá certo, não é a errada. Letra B, é vedado às universidades admitir professores, técnicos, cientistas estrangeiros? Não. Aqui, as universidades, para nível de pesquisa, né, eles podem sim admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Então, essa letra B é a que está errada, mas vamos ver as demais aí. Letra C. Acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, com certeza. Letra D. O não oferecimento do ensino obrigatório do poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade e autoridade competente. Ou letra E, compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência à escola. Correto, tá? Número 17. De acordo com o artigo 214 da Constituição Federal, quais são os objetivos a serem alcançados pelo Plano Nacional da Educação? Letra A. A universalização do atendimento escolar e promoção exclusiva para a formação para o trabalho? Não, não é exclusiva para o trabalho, né? B. Erradicação do analfabetismo e melhoria exclusiva para a qualidade de ensino? Não, não só isso. Letra C. Desenvolvimento do ensino técnico e promoção humanística, científica e tecnológica do país? Também não. Erradicação do analfabetismo, universalização de atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Então, essa é que está completa, exatamente igual ao artigo 214. Então, aqui é a letra D. Número 18. Qual é o percentual mínimo da receita resultante a imposto que a União deve aplicar anualmente na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o artigo 212? A União, ela tem que... Ela tem que destinar à educação 18%, tá, gente? Então, é a letra B. 18%. Número 19. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa que não constitui um item compreendido pelos sistemas educacionais de ensino. Letra A. Órgãos municipais de educação. Letra B. Instituição de ensino fundamental mantidas no poder público municipal. Letra C. Instituição de educação criadas e mantidas pela iniciativa privada. Ou letra D. Órgãos privados do ensino médio. Então, aqui, que não de acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa que não constitui um item compreendido pelo sistema municipal. Então, órgão privado, privado, então, esse aí que não é. Então, a letra D. Número 20. Os estados da federação atuarão prioritariamente no ensino. Então, olha só. O município, ele tem dever com a educação infantil e ensino fundamental. O estado, fundamental e médio, tá? Então, é aqui que está perguntando isso, ó. O estado da federação, ela vai atuar principalmente, prioritariamente, em qual ensino? Fundamental somente? Não. Médio e superior? Superior não. Fundamental e médio somente, superior somente. Fundamental e médio. Letra C. Número 21. Para o campo de experiência, o eu, ó, aqui é educação infantil, ó, para o campo de experiência,
o eu, o outro, nós, na interação com os pares, com os adultos, que as crianças vão construindo de modo próprio de agir, sentir, pensar, vão descobrindo que existem outros modos de vida, as pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Então, já na educação infantil a gente vê isso, tá certo ou tá errado? Tá certo, correto, tá? O eu, o outro, o nós, né? Trabalhando tudo isso aí, na interação com os pares. 22. De acordo com a BNCC, da educação infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão organizados em 3 grupos por conteúdos prioritários. Gente, educação infantil não tem conteúdo, né, prioritário. Então, essa questão aí está errada. 22, errada. 23. A Base Nacional Comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental constituem um todo integrado e não podem ser considerados 2 blocos distintos. Não, mesmo passando de um segmento para o outro, sendo coisas diferentes, mas a gente tem que integrar, né, um ensino ao outro, tá? A gente não pode ter esse bloco distinto. Então, aí tá certo, tá correto. Número 24. A base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da sua escolaridade básica, com certeza. Orientada pelos princípios étnicos, políticos e estéticos traçados pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. A base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Corretíssimo, e exatamente o que estabelece aí ao longo da nossa escolaridade, né? De acordo com as diretrizes curriculares nacional. Então, aí está certo. Número 25. A Base Nacional Comum Curricular organizou os componentes curriculares História e Geografia em uma área denominada Ciência da Natureza. Não, Ciência da Natureza é a ciência, né? No caso aí, História e Geografia não é Ciência da Natureza, Ciências Humanas. Então, a 25 está errada. Número 26 é uma tendência pedagógica. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre essas tendências bem rapidamente, tá? Essas tendências pedagógicas que nós temos a progressista, que é um movimento de esquerda que se baseia em doutrinas filosóficas, sociais e econômicas. Tecnicista visa preparar os alunos para o mercado de trabalho. A tendência liberal baseia-se na ideia que o aluno deve ser preparado para atuar em papéis sociais de acordo com as suas aptidões. E a tendência não diretiva, que baseia na facilitação da aprendizagem e na formação de atitudes, tá? Então, falando assim bem superficialmente dessas tendências, nós temos isso aí. Aí vamos lá para a questão número 26. É a tendência pedagógica que estabelece... É a tendência pedagógica que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, embasam as finalidades sociopolíticas da educação. Progressistas, tecnicistas, liberal ou não diretiva. Progressistas, que fala, né, dessa sociopolítica da educação, fala sobre uma análise crítica dessas realidades sociais, né? Então, o gabarito aí é a letra A. Número 27. É uma concepção pedagógica tradicional. A teoria está integrada à prática, mantendo uma considerável conexão entre os saberes escolares e a realidade.
errada, né? Não é a prática tradicional, ela não integra a prática aos saberes da realidade, aos saberes escolares, né? Então, tá errada, tradicional não faz parte disso aí. Então, errada. Número 28. A atuação da escola na tendência crítico-social nos conteúdos consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um instrumento por meio de aquisição de conteúdos da socialização para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Certíssimo, né? Correto. Número 29. Estamos quase finalizando. A tendência liberal tecnicista é modeladora no comportamento humano por meio de técnicas específicas. O professor é o técnico responsável pela eficiência do ensino, certo? De acordo com essa tendência liberal tecnicista. Correto, tá? Certo. E a nossa última questão aí é na vivência grupal, na forma de autogestão, que na tendência tradicional os alunos buscarão encontrar as bases mais satisfatórias para a sua própria intuição, graças à própria iniciativa e sem qualquer forma de poder. Errado, não tem nada a ver com a tendência tradicional, né? Então, nosso gabarito aí está errado, tá? Nossa questão está errada, tá? Então, pessoal, é isso. Nós ficamos por aí com essas questões sobre essas leis aí que regem a nossa educação, tá? Um beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.